Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós temos o nosso canal Videira Belo Horizonte no YouTube. Você pode acompanhar todas as ministrações, elas são gravadas e depois colocadas lá graciosamente, gratuitamente para você ouvir. Então, se você tem um smartphone, você pode ouvir a palavra enquanto vai trabalhar ou enquanto está trabalhando. Você pode ouvir em casa, você pode ouvir, enfim, aonde você vai com o seu telefone. Então é muito prático. Você vai no YouTube, Videira Belo Horizonte, e se inscreve, tá bom? Se você não se inscreveu, faça isso, porque as palavras da conferência também, todas de conferência, nós vamos colocar tudo lá. Estamos no processo, vamos pegar as passadas e vamos colocar lá também. Demora um pouco, peço paciência, mas pelo menos essa da semana, que é pregada no domingo, até mais tardar, lá para quarta-feira, já está disponível para os irmãos. Amém? Logo mais, em todos os prédios, nós temos culto às 18h30. Então, aqui, à noite, funciona a Videira Sul. Temos culto às 18h30. Amém, irmãos? Amém. Lá na Pampulha, da mesma forma, temos culto às 18h30 e assim também nos outros prédios aqui da região metropolitana. Eu queria falar, nessa manhã, com os irmãos, a respeito das opiniões que existem a nosso respeito. Você sabe que nós vivemos em um mundo que as opiniões contam muito. As opiniões movem países, bolsas de valores, movem finanças das nações. Uma opinião de um político pode derrubar uma nação inteira. Eu me lembro, talvez você não se lembra, mas um certo ministro disse: eu não sou ministro, eu estou ministro. Se eu não me engano, foi o Recupero. Quando ele falou isso, imediatamente ele foi demitido, porque ele disse: eu não sou, do verbo ser, eu estou. Quer dizer, é provisório, é temporário. A hora que ele fechou a boca dessa declaração, ele emitiu uma opinião, e a opinião dele gerou a sua demissão. Você sabe, ministro não é demitido, né? Ministro entrega o cargo. Mas recentemente também, um jornalista de mais de 20 anos da Globo, também em off, não estava gravando, aliás, estava gravando, mas ele não sabia. Esqueci o nome do jornalista, da área internacional. Ok, obrigado. E William Vac emitiu lá uma opinião racista um tempo atrás, e aí o sujeito lá soltou, demitido imediatamente. Então, você precisa aprender a lidar com as opiniões. Alô, tem alguém comigo? Você precisa aprender a lidar com isso e saber qual realmente é a opinião que conta a seu respeito, a que genuinamente você deveria valorizar, até seguir e dar-se ao luxo de ouvir, porque algumas você não deveria nem ouvir, porque elas contaminam o seu espírito. Nas coisas espirituais não existem opiniões neutras. Jesus disse: quem é por mim, ajunta, e que não é por mim, espalha. Então não dá para fazer uma coluna do meio. Com Jesus é assim, ou ajunta ou espalha. Então há opiniões. Algumas semanas atrás, se eu não me engano, uma ou duas, nós falamos a respeito de Ló. Quem se lembra? E o que significa Ló na Bíblia? Alô? Ló significa véu. Então, Ló entra na sua vida para colocar um véu. E esse véu muitas vezes vem em forma de opinião. O diabo, quando ele não pode arrastar você ao pecado, porque você é santo, amém? Amém. E aquela estratégia básica das coisas do mundo, daquelas coisas que você praticava, já não funciona mais com você, porque você cresceu, você se fortaleceu no Senhor. Mas ele é sutil. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos desprezar as sutilezas de Satanás. Então, alguém do seu convívio, do seu trabalho, do seu relacionamento, emite uma opinião. Simples, é só uma ideia.
interessante, até inteligente. Quem sabe uma ideia travestida de sabedoria. Mas vem cá, quando você ouve aquela ideia, ela gera morte. Depois de ouvir aquilo, depois de se prestar ao serviço de ouvir aquela opinião, você não sai de lá com mais fé, você sai com um certo desânimo, uma apatia do trabalho. Você estava tão empolgado para trabalhar lá no seu serviço, para romper, para crescer, mas depois de ouvir aquela opinião do economista de mercado, o sujeito dito inteligente, sujeito cheio de título, você caiu num desânimo e falou: não, eu estava até pensando, mas não vou investir mais não. Quem disse que essa é a opinião que conta? Quem disse que isso é que deveria entrar no seu coração? Porque a Escritura diz que algo que vem à sua mente vai chegar aonde? No seu coração. E sabe onde que é o objetivo final? Tocar o seu espírito. Porque quando toca o seu espírito, aí tocou nas coisas celestiais. Alguém está interessado em ouvir? Existe uma opinião a seu respeito que conta. Aliás, deveria ser a única que conta. É a opinião de Deus. Mas esse mundo tem muitas vozes, muitas opiniões. E se tem um lugar cheio de opinião, é esse aqui: igreja. Igreja é um lugar cheio de opinião. Pastor, mas não deveria ser assim? Claro que deveria. Todavia há governo na casa de Deus, e é por isso que é necessário em igreja termos unidade, termos liderança. Pastor, mas você não ensina que cada crente é um ministro? Cada crente é um ministro para ministrar o evangelho, mas não para governar a igreja. Alô? Cada crente é um ministro para ministrar o evangelho e pregar. Imagina se lá na sua casa, cada crente ou cada membro da família tem a mesma autoridade para dar ordem. Que confusão, hein? Que babel. Lá na sua casa, cada um pode governar? Não, pai. Aí chega, né, o Cristiano tem um filho e fala: não, pai, sobre o meu quarto governo eu. Não, na verdade não é o seu quarto. Você tem um quarto na minha casa. É diferente. A casa é minha e eu cedi para você um quarto. Eu tenho lá 3 filhos, então eles estão na minha casa e eu cedi um quarto para eles morarem. Então há alguém que governa a casa. Quem está entendendo? Diga aleluia. Mas são muitas opiniões. Aí a criança, ela quer, né, fazer as coisas da cabeça dela. Imagina se ela resolve fazer xixi no quarto. E aí ela quer comer no banheiro. Aí ela quer beber água do vaso. Mas, pastor, mas você está exagerando. Não, eu estou mostrando para você que sem governo é assim que a casa fica. Semelhantemente, sem governo é assim que a igreja fica. Porque são muitas opiniões, são muitas vozes. Pastor, mas então não vamos ouvir mais nada. Aqui é ditadura. Não. Você sabe que democracia é muito bom, mas democracia não funciona no céu. Não tem democracia, chama teocracia. Quer dizer, Deus é quem governa. Pastor, e na igreja? Ora, deveria ser o reino de quem? De Deus. Então nós não estamos aí: venha o teu reino, venha o teu reino. Aí a hora que ele vem, nós não gostamos. Ai, que chato. Achei que eu podia fazer o que eu quisesse fazer. Né? Vem o teu reino, nós acabamos de cantar aqui, né? Vem o teu reino, o teu poder e a tua glória. Aí o reino vem. Aí você fala: que trem ruim, eu queria mesmo era assembleia, democracia. Pastor, você consultou para pintar aqui as paredes do prédio? Deus me livre. Eu gastar 22 finais de semana para decidir a cor da parede. E mais outros 32, que é o restante do ano, para fazer a plataforma. Porque esse videiro aqui, será que cor que deve ser pintado? Essa cor não gostei, não combinou com essa aqui, é diferente daquela lá. Aí fala comigo, são muitas opiniões, são muitas vozes. Pastor, o que tem a ver com João 17? Tem a ver com a oração que Jesus está fazendo.
Ei, vem cá, se Jesus orou, Juan, para ter unidade na casa dele, imagina na nossa, hein? Era Jesus, irmão, não era o freguês Azemar aqui não, é Deus encarnado. E ele falou assim: eu estou precisando de Deus aqui nesse discipulado, eu estou precisando de Deus aqui nessa congregação. Deus, ele recorreu à única pessoa, agora preste atenção, que pode trazer unidade, é Deus. Você precisa de unidade no seu casamento? Não adianta você recorrer ao pastor, não vai funcionar. Você precisa de unidade lá na sua empresa? Não adianta recorrer unicamente ao especialista. Recorra primeiro a Deus. Aí ele pode até te conduzir a um especialista, um consultor de empresas. Temos um aqui, ó, o Juliano, o pastor Juliano, você pode contratar. Ele é administrador, ele te dá consultoria. Mas não contrate primeiro, antes de consultar, aquele a quem pode dar unidade. Fala comigo, a fim de que todos sejam um. Meus amados, se Jesus fez essa unidade e essa oração, eu e você deveríamos fazê-lo todos os dias, ou fazermos, perdão, todos os dias. E essa oração nós vamos fazer agora. A não ser que você não precise de unidade lá na sua casa, trabalho, igreja, célula. Você não precisa, guarda 1 minuto de silêncio. Não, guarda 15 segundos, nós vamos orar. Só quem precisa de unidade, eu quero que você faça a mesma oração que Jesus fez. Pai, para que todos na minha casa sejam um, para que todos na minha empresa sejam um, para que todos na minha vizinhança sejam um. Eu não sei onde você precisa de unidade, mas eu estou te dando a oportunidade de orar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Pai, nós oramos conforme o Senhor orou, e o Senhor orou lá em João 17:21, a fim de que todos sejam um. Eu oro nessa manhã, a fim de que todos os membros do corpo de Cristo, da videira, em Belo Horizonte, na região metropolitana, sejam um, todos os líderes sejam um, todos os pastores sejam um, todos, Senhor, a liderança, a membresia seja um, assim como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti. Aleluia. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para nos dar unidade em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. É tão maravilhoso quando você chega para trabalhar e o seu trabalho está em unidade. O que é trabalho em unidade? As pessoas já sabem como você quer. Aí elas olham e falam assim: o chefe gosta que essas cadeiras ficam alinhadas. Aí você chega, você não precisa mais trabalhar com isso. A sua equipe já sabe, já está em unidade. Aí o marido chega em casa, já tem aquele almoço, aleluia, preparado. Não é? Por quê? Porque alguém mandou. Olha, você mandava no começo, quando não tinha unidade. Mas depois de 5 anos, 10 anos, agora já gerou o quê? Unidade. Aí ela já sabe como é que você gosta do bife. Vamos mudar de assunto, né? Se é ao ponto, bem passado, você vai lá, o irmão até bateu ali na barriga assim. Né? Já sabe por quê? Porque há unidade na casa. Os irmãos estão me entendendo? E na vida da igreja, a mesma coisa. E na célula também. Aí, quando alguém sai fora da unidade, é perceptível, não é? É o papel higiênico dentro da geladeira. Saiu fora da unidade. Ou a maçã, não é? Colocada em cima da tampa do vaso. Deu até um nojo em você, não deu? Por que que deu? Porque está fora da unidade. Tudo é maçã, tudo é papel higiênico. Fora do lugar, fora da unidade, fica estranho. Olha, o seu corpo funciona em perfeita unidade. Ninguém estranha, né? Uma mão se movimentando. Mas imagina uma mão cortada na rua movimentando. É a mesma mão. Você sai correndo. Você chama os anjos, o sangue de Jesus, alguma coisa. Por quê? Simples. Está fora da unidade. O crente fora do lugar. O crente praticando coisas que está fora da unidade. Alguém está comigo? Amém. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no 22. Versículo 22.
do Evangelho de João, capítulo 17. A fim de que todos sejam um. O capítulo inteiro Jesus está orando por unidade. Unidade para quem? Para os fariseus? Não. A opinião dos fariseus importava para Jesus? Zero. O negócio de Jesus era com os discípulos. Jesus estava orando por eles. O encargo dele era para com filhos espirituais. Portanto, deixa eu te falar uma coisa: são muitas vozes. São vozes dos familiares, são vozes da sua própria exigência. E cada dia vai piorar. Por quê? Porque sabe o que o diabo tem conduzido essa geração? A se preocupar ainda mais com a opinião dos outros. Aí você olha o seu Facebook assim a cada 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Aí você quer saber o que lá? A opinião dos outros. Quem gostou, quem não gostou. Algum problema nisso? Nenhum. Se você sabe qual a opinião que conta a seu respeito. Alô? Nenhum problema. Não sou contra rede social, até porque não dá para ser contra. Já está aí. Veio para ficar e vai intensificar. Eu só estou te falando que há muitas vozes. Tem até a voz do diabo, que é chamado o acusador. Aí ele acusa você. Ele não vai parar de acusar, vai? Não dá para bandeirinha branca. Eu não quero. Eu não quero mexer. Tem gente que fala assim: gente, eu não quero mexer com esse negócio de célula, porque eu vou ter mais ataque do diabo na minha casa. Eu não quero ser anfitrião. Você acha que tem lealdade na guerra espiritual do diabo? Você acha que ele segue regras de política de guerra? É covarde, ataca criança, ataca idoso, entra em qualquer casa. Então, se eu fosse você, eu é que teria uma célula lá dentro da sua casa, porque é um ambiente de glória lá, ainda maior. Você é equivocado. Não atrai nem demônio, não, atrai a glória de Deus. Então, são muitas vozes, muitas opiniões. Qual a opinião que conta a seu respeito? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual é a opinião que conta a seu respeito? Pastor, você está falando de opinião ou de unidade? Eu estou falando de glória, porque é ela que vai trazer as duas coisas. João capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido o quê? Tem alguém comigo em João 17, 22? Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam. Para que transmite glória? Para ficar um ambiente glorioso. Para os crentes ficarem, papai, olha aí a glória. Aí entra para o quarto e louva a glória, e fica dançando com a glória, e fica curtindo a glória. É para isso? Querido, glória de Deus tem propósito, segundo Jesus no Evangelho de João. É para trazer o quê? Agora, pensa comigo. O que é esse tal de glória que traz unidade? Quando você pensa em glória, o que você pensa? Vamos fazer um exercício aqui bíblico. Quando você lê as Escrituras, anda pela palavra e vê a palavra glória, o que você pensa? Tinha uma glória naquela reunião de célula. Traduz para mim. Verbaliza, materializa isso. Tinha uma glória. Tinha o quê? Fala para mim. Quem se arrisca? Presença. Presença é uma boa tradução de glória. Então quer dizer, tinha a presença de Deus na reunião. Ok. Então Jesus falou que eu tenho transmitido a tua presença, e a tua presença gera unidade. Bom, faz algum sentido. Presença gera unidade? Gera, mas e quem não valoriza a presença? Como é que vai ficar na unidade? Presença gera unidade para quem valoriza a presença, para quem quer a presença. Outro exemplo de glória, vamos lá. Você quer o culto da cidade? Fala aí. Vamos ver na Bíblia? Peso. Muito bem. A palavra glória no Velho Testamento é kabod, que significa peso. Lembra quando o templo de Salomão foi inaugurado? E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo.
e tinha o que lá? Uma fumaça pesada, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque havia um peso, cabote, o peso. Então vamos lá, Jesus falou: eu tenho transmitido o peso, poder, eu tenho transmitido o peso, e esse peso traz unidade. Parece que não combina com o texto. Esse negócio de transmitir peso é um negócio esquisito. Então, eu estou aqui na reunião, estou transmitindo um peso para o Juliano, aí ele sai daqui em unidade comigo. Eu estou transmitindo uma presença, ele sai daqui em unidade comigo. Alguém aqui falou poder. Ok, Atos, né? Atos capítulo 1, versículo 8, né? Fala que o Espírito Santo veio, né? E liberou dínamos, poder. Então, poder traz unidade. Se fosse assim, toda a igreja pentecostal tinha unidade. Porque se tem um lugar que tem poder, é ali. Mas geralmente não é toda a igreja pentecostal que tem unidade. Bem, então vamos ver alguns versículos, só para eu esclarecer melhor para os irmãos. Ageu, capítulo 2 e versículo 9. Unidade. Jesus está orando por unidade. Jesus, que é Deus, orou por unidade. Vê se nós não precisamos fazer essa oração. Por que Jesus orou? Porque há muitas opiniões ao redor dele. Opinião de Pedro, sendo analfabeto, aliás, analfabeto completo, junto no mesmo discipulado com o coletor da Receita Federal do país, Mateus, formado, graduado, mestrado, doutorado, e tinha lá também mais para frente um médico chamado Lucas. Mas tinha um sujeito do terrorista, que era o Judas, e tinha outro que era ladrão também, os cariotes, né? E tinha um que era incrédulo, tadinho, né? Olha que salada. Alguém assim precisa orar por unidade? Se lembrou da sua célula? Então você fica em paz, aí Jesus estava lá. Só que aí nós queremos, pastor, eu estou fechado agora, porque eu não vou ouvir mais ninguém. Então você tem que pedir para Deus para falecer hoje e ir para a glória, porque não dá para viver aqui sem ouvir as opiniões. Só que presta atenção, você precisa definir uma, porque as opiniões influenciam você. Alô? O objetivo delas é entrar pelo seu ouvido e atingir o seu coração, porque de todas as coisas que você deve guardar um lugar, que é o seu coração. Porque se você ouve a opinião acerca do pastor Ederson, acerca do fulano, do ciclano, isso pode influenciar você. Sem nem conhecer a pessoa, você ouve a opinião, fulano de tal é fechado. Aí você encontra com ele no culto. Eu não estou falando do pastor Ederson, é outro pastor. Então, você aqui olhou, falou, fulano de tal é fechado. Você nunca nem conversou com ele, nunca nem falou, mas essa opinião influencia você? Completamente. Agora você já vai com um pré-conceito, um conceito de forma antecipada. Vamos para Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa, alguém está comigo? Amém. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo conhece esse versículo. Está se referindo ao segundo templo, ao templo de Herodes. Herodes construiu um templo querendo agradar os judeus. E os judeus olharam para ele, para o templo, e eles choravam, porque a glória desse segundo templo nem se comparava com o do primeiro. E aí, aqui tem a palavra glória. Será que é essa glória que Jesus estava transmitindo? A glória desta casa, aqui da Videira Sul, é maior do que a glória de outro prédio. Parece que é algo físico, né? Tem a ver com estética, tamanho, dimensões, metragens, estrutura. Então, a glória que Jesus transmitia, será que era uma estrutura? Mas tem gente que está atrás de estrutura, e ele acha que a estrutura é que traz glória.
Se tivesse cadeira almofadada, tinha mais glória aqui nesse lugar. Se tivesse mais um ar-condicionado, eu conseguia receber mais de Deus. Não, se tiver estacionamento, então, para cada membro, aí essa igreja que eu quero congregar. Não, aí, se tiver um painel de LED aqui atrás, enquanto o pastor está pregando, está escrevendo os versículos aqui, é lá que eu quero congregar. É isso mesmo que você quer? Será que é essa glória que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos? Vamos para outro texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. Há muitas opiniões a nosso respeito, mas há uma que deveria contar. Há uma que deveria ser o filtro de todas as demais. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, olha aí o ló retirado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de quê? Glória em glória. Será que essa glória que Jesus estava transferindo e produz unidade? Então eu estou com o pastor Ataíde e eu estou transferindo para ele uma glória. Parece uma coisa processual. Será que é de vitória em vitória? Você teve vitória essa semana, aí você terá vitória na próxima, e então de vitória em vitória eu vou ser transformado. E Jesus fala: Pai, eu estou transferindo para eles uma vitória, e essa vitória traduz unidade. Parece que não encaixa bem. Hebreus capítulo 2 e versículo 10, último texto para nós compreendermos a respeito o que é glória que Jesus falou. Porque ele falou o seguinte: isso que eu estou transmitindo para eles, Pai, é para que eles sejam um. Alô? Você entendeu? Pai, eu quero que eles sejam um, como eu sou no Senhor, o Senhor é em mim. Por isso eu tenho transmitido a eles uma glória. E esta glória tem o propósito de trazer unidade. Aí nós vemos lá em Ageu, que era uma estrutura, mas não combina com o Evangelho de João. Aí nós vimos em Coríntios que era um processo de glória em glória. Parece também, Jesus falou: estou transmitindo um processo para eles, Pai, para que eles sejam um, mas eu estava indo embora logo após, também não bate muito. Mas Hebreus 2,10 diz que ele estava, porque convinha, Hebreus capítulo 2, versículo 10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Aqui parece que glória é um lugar que Deus está te conduzindo. E aí eu fico pensando: será que é isso que produz unidade? Eu pegar na mão aqui do irmão e conduzi-lo a algum lugar? Olha, pode até produzir uma certa unidade, mas você vai morrer estressado, porque nem sempre conseguimos nos conduzir a nós mesmos, o que dirá todos os demais irmãos. Às vezes não conseguimos nem conduzir gente que está debaixo do nosso próprio teto. Tem alguém me entendendo? Como diz o pastor Jairus, está quieto, mas eu vou continuar. Então, pastor, o que é essa glória? Aí nós precisamos fazer uso aqui de um recurso que talvez você possa ter na sua casa ou já tem. Se você tem um dicionário bíblico, você pode chegar na sua casa e consultar João 17, 22 e observar o que o dicionário fala a respeito da palavra glória. Se você tem talvez uma ferramenta eletrônica, aqui no caso, na minha Bíblia, é uma Bíblia que tem uma concordância, um dicionário já junto com ela, do autor James Strong. Então você clica na palavra e ela abre a tradução da palavra no grego. E a tradução dessa palavra de João 17, 22 é a seguinte: é a palavra que é usada no Novo Testamento todas as vezes para glória, e a palavra doxa, que significa uma boa opinião a respeito de alguém.
que traduz em louvor, honra e glória para Deus. Então, peraí, você entendeu o que Jesus disse? Não tem nada a ver com o que Ageu disse, com o que Paulo disse em 2 Coríntios, o autor de Hebreus. Jesus falou uma coisa que agora, se você tem essa informação, agora deu para entender. João 17:21, ele fala: Pai, eu oro para que todos sejam um. Para isso acontecer, eu tenho transmitido a minha glória. Mas essa glória ele recebeu de quem? Do Pai. Não foi isso que ele disse? Se você voltar lá em João, você fala: eu tenho recebido do Senhor e tenho transmitido para eles. Então, vamos ler de novo com esse serviço maravilhoso que esse irmão gastou a vida inteira para fazer. Chamado James Strong. Ele disse o seguinte: essa palavra em João 17:22 é do grego doxa, que significa uma boa opinião a respeito de alguém, que traduz louvor, honra e glória para Deus. Então vamos ler João 17:22 de novo. Pai, eu lhes tenho transmitido a sua boa opinião a respeito deles. E essa boa opinião que eu tenho acerca do Hugo, acerca do Sérgio, da Maria e da Joana, traduz louvor, honra e glória para o Pai. Vou traduzir ainda para você na linguagem de hoje. Pai, só tem uma maneira desse povo ser um, lá na casa, no casamento, no trabalho, na célula, na igreja, no discipulado, na igreja, na cidade, é se eu transmitir a eles aquilo que eu recebi do Senhor. O que eu recebi de Deus? Porque João 17:22 fala: Pai, eu lhes tenho transmitido. A Bíblia é tão tremenda, sou apaixonado nas Escrituras. A Bíblia não diz eu transmiti no passado. A Bíblia não diz eu transmitirei no futuro. A Bíblia diz no presente contínuo: eu tenho transmitido. É uma ação continuada, contínua, feita hoje cedo, feita hoje à tarde, feita hoje à noite. Dioturnamente ele tem transmitido a boa opinião de Deus a seu respeito. Moral da história: todas as vezes que Jesus chega para o Pai, ele fala bem de você. O que ele tem transmitido para os discípulos? Eu tenho transmitido. Eu não transmitirei, porque transmitirei é promessa. Amém pelas promessas, mas tem algo superior às promessas. As promessas te dão esperança, mas tem algo que gera em você fé. Amém. Esperança é para o futuro. Eu espero Jesus voltar, estou esperando, estou aguardando, estou permanecendo fiel. Mas tem uma coisa que gera fé. Fé é para hoje, fé é para agora, fé é para pagar as contas de segunda-feira, fé é para usar no casamento, fé é para agora. Tem alguém comigo? Amém. Por isso ele diz: eu tenho transmitido. É uma ação continuada. Eu tenho transmitido algo. Será que é a mesma coisa de Ageu? Uma boa estrutura, como é que isso gera unidade? Eu tenho transmitido um processo, quer dizer, tem paciência, vai melhorar, mas tem 25 anos de paciência, e esse filho não chega, diz Abraão. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Né? Uma hora essa esperança tem que se cumprir, porque a esperança adiada entristece o coração, diz Provérbios. Então também não pode ser: eu tenho conduzido muitos filhos à glória, a um lugar. Não, você já esteve, eu já estive em muitos lugares do planeta que não tinha lá, está na revista, está no vídeo, todo mundo quer estar lá, não tinha glória nenhuma lá, não tinha nada lá. Por quê? Porque existe uma opinião que conta a seu respeito, é a opinião de Deus. Eu vim aqui nessa manhã para te contar qual que é. É sempre uma boa opinião que traduz em louvor, honra e glória para Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem uma coisa que produz unidade.
é: se apesar das diferenças que eu tenho com você, apesar das diferenças que você tem dentro de casa, apesar das diferenças, discordâncias que você tem dentro do trabalho, você transmite uma boa opinião acerca daquela pessoa, você vai ter unidade. Porque a sua unidade é superior às diferenças. Você está entendendo? É como dizem por aí, as qualidades dela são infinitamente superiores aos defeitos. Então, vale a pena perseverar, vale a pena caminhar mais uma vida, vale a pena orar para unidade. Então, você não está vendo, você é cego. Não, eu estou vendo. Mas sabe o que eu escolhi ver? Sabe qual é a opinião realmente que eu escolhi que vale a pena? Não é a opinião do fulano, da ciclana, do especialista. É a opinião de Deus a respeito dessa pessoa. E a opinião de Deus a respeito dessa pessoa é só para traduzir louvor, honra e glória. Mas e as coisas ruins? Ficaram na cruz. Mas e aquilo que não presta? Está no Calvário. Mas aquilo que ele está falando e não muda? Está na minha oração diária. Só que eu escolhi, eu já tenho uma opinião a respeito da vida da igreja, do meu trabalho, da minha família, dos irmãos que estão comigo, e eu tenho transmitido a eles a mesma coisa. Você tem transmitido o que acerca do seu trabalho, acerca da sua família, acerca da igreja? Qual é a imagem que você tem transmitido? Você tem transmitido qual glória? Esse é o nosso papel. O papel de Jesus foi transmitir glória aos discípulos. E aí agora dá para entender que desse jeito aqui nós temos unidade. Quando eu tenho uma boa opinião a respeito do Ageu, isso vai gerar unidade. Amém. Mas você não pode discordar? Pode, mas a unidade que temos no Espírito é superior a discordâncias que temos na carne. A unidade que temos em Cristo e a aliança que temos no seu sangue é superior às diferenças dentro da nossa casa. Dá para superar, dá para dar mais uma milha, dá para oferecer a face, dá para caminhar com o irmão. Tem alguém me entendendo? Amém. Pastor, mas isso é muito bonito, mas como é que pode ser vivido? Para nós encerrarmos, queria chamar a nossa equipe de louvor aqui. Eu queria ler um texto com você que está em 1ª carta de João, capítulo 3 e versículo de número 2. Capítulo 3 e versículo de número 2. Olha, irmãos, esse conceito do irmão James Strong mudou a minha percepção completa de glória no Novo Testamento. Por quê? Porque antigamente eu achava que glória é uma coisa meio etérea. Que glória aquela reunião, que glória aquela célula, que glória aquela igreja. Parece uma coisa meio brilhante, meio imensurável, não é incomensurável, não dá para medir, não dá, é intangível. Mas agora não. Jesus falou o seguinte: Pai, eu estou precisando de um negócio aqui, só podia me ajudar, porque só o Senhor é que pode resolver isso. Eu estou precisando de unidade aqui nesse grupo. Então, eu tenho transmitido a eles que a sua opinião é superior às diferenças que eles têm uns com os outros. Isso sim produz unidade. Porque é o seguinte: eu vou ouvir a opinião do Sérgio, eu vou ouvir a opinião da minha esposa, mas tem uma que me direciona, é a opinião de Deus acerca disso. Olha, seu casamento vai ter unidade quando deixar de ser pela sua opinião ou da sua esposa e passar a ser pela opinião de Deus. Amém. A igreja vai ter unidade quando deixar de ser da opinião do fulano ou do ciclano e passarmos a buscar a vontade de Deus. Jesus falou: eu tenho transmitido a sua glória. Antes de João, de 1 João 3,2, tem outro texto que é do batismo de Jesus,
que aí nós precisamos ir para Mateus, capítulo 3 e versículo 17. Mateus capítulo 3 e versículo 17. Qual a opinião de Deus a respeito de Jesus? Porque foi isso que ele transmitiu, não é? Qual a opinião de Deus acerca do Filho? Porque foi essa glória que Ele nos deu. Ele falou: olha, eu estou dando para eles o que eu recebi do Senhor, porque ninguém pode dar algo se do céu não for dado. Então eu recebo do céu e dou o que eu recebi. O que ele recebeu do céu? Quando Jesus, lá em Mateus 3, foi batizado, a Bíblia diz que os céus foram abertos, o Espírito desceu em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: eis o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Essa é a opinião de Deus acerca de Jesus. Essa opinião é tão poderosa que ela muda a maneira de você servir a Deus. Porque antigamente, talvez não você, mas eu achava que para ser aceito eu tinha que fazer mais e cada vez mais. Mas não bate com a opinião de Deus acerca de Jesus, porque ele não tinha feito nada. O ministério dele nem tinha começado. E aí a opinião de Deus acerca dele é o seguinte: primeira coisa, você é um filho amado. Você não é somente um filho, porque existem pais que fazem filhos, mas não são amados, são deixados, largados, esquecidos, nem reconhecidos muitas vezes. Não é o seu caso, não é o caso de Jesus. Ele falou: ei filho, vem cá, quero te falar uma coisa, você vai precisar disso muito nos próximos 3 anos e meio. Quero que você saiba de uma coisa: você é amado, viu? Aleluia. Apesar das circunstâncias que você vai passar, eu estou aí. Apesar da dificuldade, da pressão, da rejeição, da não concordância, eu quero que você saiba de uma coisa: você é amado. Eu estou nesse negócio, eu estou cercando a minha bondade. Você não está vendo agora. Você vai ver a cruz, você vai ver os pregos, você vai ver a perseguição. Mas tem uma coisa: eu estou aí, você é amado. E mais, filho, eu queria acrescentar: eu já estou satisfeito, viu, com você. Para mim está bom. Oh, mas eu nem fiz nada. Pois é, agora você entendeu. Não é pelo aquilo que você rende, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você trabalha, é por quem você é. Aí dá vontade de fazer igual está lá em Hebreus: depois de ser recebido da majestade nas alturas, ele se assentou. Você fala: meu Deus, isso aqui é um lugar de descanso. É o Evangelho, irmãos. E aí, ao invés de ficar brigando para ter unidade, ao invés de ficar discutindo a relação, ao invés de ficar argumentando ou arrazoando, transmite a boa opinião que você tem recebido do Pai. Faz o teste essa semana, vê se funciona. Quando você receber a opinião, a informação que quer destruir a boa imagem que você tem acerca do fulano, do ciclano, do trabalho, da obra e da igreja, ouve, mas ouve só com o ouvido, não deixa entrar para o coração não. E algumas você não vai nem ouvir. Fala: não, essa não é a boa opinião que eu tenho a respeito, isso aí eu nem vou ouvir. Aí você vai ver, coisas vão começar a mudar ao seu redor e ao nosso redor. Fica de pé onde você está. Nós vamos cantar esse cântico e vamos ler João. Ministra ao Senhor. Ministra ao Senhor todas as coisas. Oh, remamamaxerema, porque dele porém, para ele são todas as coisas. Ele está no controle. Porque dele porém, para ele são todas as coisas.
que Jesus pediu. Para que todos sejam um. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Fecha aqui um pouquinho. O que você está falando para Ele? A Ele seja a doxa, seja boa opinião acerca de alguém, do trabalho, do cônjuge, do filho, do irmão da igreja, do líder de célula. É só isso que Deus pode receber. Outra coisa Ele não recebe. Se você quiser falar mal, Ele não vai receber. Se você quiser murmurar, Ele também não vai receber. Se você quiser reclamar, Ele também não vai receber. Só tem uma coisa que Ele recebe: Ele só recebe doxa, Ele só recebe glória, Ele só recebe o evangelho, que são as boas novas, o falar bem. Aí Ele recebe. Vamos ministrar de novo com esse entendimento. Para Ele são todas as coisas. Oh, renova sua fonte no Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Aleluia! A Ele a glória. A Ele a glória.